Programa VIP. Oferecimento Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E La Provence e Biostratos. Juntos para um cabelo perfeito. Olá, muito boa tarde. No VIP de hoje eu continuo conversando com o Antônio Joaquim, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Ontem já falamos um pouco sobre os tribunais no Brasil, falamos sobre pedaladas fiscais, falamos sobre política, falamos sobre cidadania. E hoje eu quero aproveitar a presença do Antônio Joaquim aqui para falar um pouco mais do nosso quintal, do que acontece no estado de Mato Grosso. Hoje, Antônio Joaquim, nós temos ex-governador preso, temos alguns secretários presos, tivemos aí vários empresários presos e não só aqui, mas no Brasil todo. Nós temos hoje o dono da maior construtora da América do Sul preso, né? O senhor acha que a corrupção nessa próxima eleição vai diminuir? A lei não permite mais que as empresas façam doações. O senhor acha que vai mudar o panorama? Eu não tenho dúvidas que o Brasil entra nas eleições desse ano de prefeito e vereadores já num processo de mudança completa. Proibiu-se a lei agora de empresas darem dinheiro para a campanha. Empresa não vota. Empresa não tem ideologia, não tem vontade pessoal, não tem que dar dinheiro em campanha, não pode manipular a eleição. As instituições brasileiras estão trabalhando, estão funcionando, muita gente presa, depois que se aprovou o projeto da delação premiada. A grande diferença é essa. Uma pessoa que é pega, ela quer salvar a própria pele e acaba entregando. Todo mundo sabe que o juiz Moro se inspira naquela operação Mãos Limpas da Itália, que ocorreu essa situação na Itália lá, que foi também, saiu do mapa político 3 partidos políticos e praticamente todas as lideranças políticas da Itália na operação Mãos Limpas italiana. Caixa 2 da cadeia, e cadeia para poderosos. Então, como você disse, o presidente da Odebrecht está preso há 8 meses, já condenado a 19 anos, vamos supor, o dono da empresa Sigipso de Mato Grosso, será que ele está isento de ser preso se for dar um dinheiro no Caixa 2 para algum candidato? Então, tanto o candidato como o empresário nas eleições de 2016 e nas seguintes terão muito mais juízo. Não haverá, traduzindo, uma manipulação do poder econômico no resultado das eleições. Quem serão os vitoriosos de 2016, 2018? Quem tem conteúdo, quem tem disposição do debate, quem tem transparência, quem tem condições de vender, do bom sentido, ideias, não produtos falsificados. Então, eu vou estar no Congresso, um candidato, para defender a reforma econômica necessária, eu vou estar no Congresso para defender a reforma previdenciária, aquilo que o Congresso nunca fez, nos últimos 20 anos, fica lá inerte, não toma atitude. Então, o candidato a prefeito, eu vou fazer isso e aquilo, o povo não quer mentira, aquilo nós dissemos ontem. Se você for somar nas campanhas eleitorais, na sua grande maioria das campanhas, o que se promete, eu digo de prefeito, governador, presidente da República, o que se promete que vai ser feito ao longo de 4 anos, e você for colocar na ponta do lápis, somado, você sabe que um orçamento ele não muda explosivamente de um ano para o outro. Se você tem um orçamento em Cuiabá de 2 bilhões, em torno de 2 bilhões por ano, o ano que vem você tem um incremento de 8, 10, 12%. Então vai para 2.200, não vai para 5 bilhões. Então, o mundo real mostra com clareza de que você não pode cair nas mentiras das promessas. Aquele que falar corretamente, de forma sincera, ele será o vitorioso das próximas eleições. Aquele que vai para a universidade debater com os estudantes, vai voltar ao que tem que ser, um debate de ideias, de posições, de caminhos, de rumos. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser uma pergunta que está na mente de quem está em casa, lá doido para falar e para perguntar. Então, vou perguntar em nome de quem está nos assistindo aí. Nós estamos vendo aí claramente que o governo que antecedeu ao governador Pedro Táxi foi um governo muito corrupto que roubou e deixou roubar. Aí eu pergunto para o senhor, a função do Tribunal de Contas... Onde está o Tribunal de Contas? Onde está o Tribunal de Contas? A pergunta que as pessoas devem fazer. E eu quero te dar a oportunidade para explanar sobre isso. A pergunta é ótima. É ótima porque é bom esclarecer isso. O Tribunal de Contas, na democracia brasileira, na República, tem suas atribuições.
o Ministério Público também tem suas atribuições, a polícia tem suas atribuições. Então, veja bem, o Tribunal de Contas não é polícia, não vai prender ninguém nunca, nunca vai prender ninguém. O Tribunal de Contas não quebra sigilo bancário, fiscal de ninguém, não tem esse poder. E o Tribunal de Contas não é o Ministério Público que abre as ações civis ou criminais. Então, a democracia tem cada instituição nas suas atribuições. O tribunal é o quê? Um tribunal administrativo que julga apenas contas públicas. Então, você vai lá e pega, por exemplo, o contrato de uma obra, você pode identificar se houve superfaturamento, se houve corrupção, se for tão declarada, se ficar tão aparente. O tribunal vai perceber, vai glosar. Eu me lembro quando você era relator das obras da Copa, que elas ainda estavam em andamento, e acompanhadas pelo Tribunal de Contas e acompanhadas também pela Assembleia Legislativa, que inclusive está com uma CPI aberta sobre as obras da Copa. Eu me lembro que o senhor batia firme dizendo que os pagamentos estavam sendo feitos acima do que as consultoras haviam executado. O Ministério Público pegou no pé também, mas o governo insistiu, a história dos prazos que tinham que cumprir por causa da Copa do Mundo. Eu acho, na minha opinião, foi um grande prejuízo para o Brasil nós termos tido aqui no país Copa do Mundo. Naquela época, foram 11 relatórios que eu produzi como relator, dizia que as obras não ficariam prontas. Inclusive, eu fui criticado duramente naquele momento, porque eu estava contra a Copa do Mundo. O Ministério Público, eu lembro. Quando nós dizíamos que as obras estavam muito atrasadas. Mas esse é um bom exemplo para te dar a diferença do tribunal. Fala, roubo. O que ocorre é que as obras, como não foram concluídas, não houve o julgamento do contrato. O tribunal tinha, vamos dizer, esse defeito. Não tem mais hoje. Só julga o contrato da obra quando fosse entregue as obras. Como a maioria não for entregue, não houve o julgamento dos contratos. Agora está havendo. Ontem mesmo foi um superfaturamento de 26 milhões. Mas o tribunal, em tese, ele não tem como, se você faz uma licitação do ponto de vista legal de 10 milhões em cima da lei, mas se o cara que ganhou a licitação te passa por fora 10%, 1 milhão, via conta no exterior, nas Ilhas Caimã, qualquer coisa, o tribunal não tem como identificar isso. O preço está no mercado, ou razoavelmente na faixa de mercado, mas houve um acordo aí da entra corrupção. O Ministério Público. Aí entra o Ministério e a polícia. Aí quebra o seu sigilo bancário, o sigilo bancário do seu assessor, enfim, aí vai descobrir. O que está sendo feito pelo Sérgio Moro nacionalmente. Exatamente, mas o Tribunal de Contas, não esperem do Tribunal de Contas um papel de polícia, um papel de Ministério Público. Nós nos limitamos às contas. Se as contas estão adequadas do ponto de vista do nosso julgamento, se foi feita a licitação de acordo com a lei de licitação, se o preço está no mercado, e se foi executado, nós não temos o que fazer. Agora, mesmo assim, pode haver corrupção. Agora, nós não temos como identificar uma corrupção nesse sistema. Temos como identificar se houver uma coisa fora do padrão. Uma obra que custa 10, está lá por 30. A superfaturamento, dá para perceber, você já cancela o contrato, já encaminha para o Ministério Público abrir uma ação penal. Agora, volto a dizer, nós não temos papel de polícia, nós nunca vamos prender ninguém, nós nunca vamos apresentar uma ação, porque isso cabe ao Ministério Público, com o nosso trabalho. O Ministério Público usa o nosso trabalho, a nossa auditoria, para fundamentar uma ação, mas é eles que fazem, e a quebra de sigilo e de identificação de corrupção subterrânea é feita pela polícia e pelo Ministério Público. Então, no próximo bloco, eu quero que o senhor me responda se não houve indício de superfaturamento, porque o custo inicial das obras do VLT eram em torno de 700 milhões e acabaram indo para 1 bilhão e 400 milhões e, mesmo assim, nem metade da obra foi executada. O senhor responde logo na sequência do próximo bloco. Até já.
Muito bem, de volta com o VIP, recebendo hoje aqui Antônio Joaquim, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta para o senhor responder, se não houve indícios de superfaturamento no VLT, pois uma obra que tinha uma expectativa de 600, 700 milhões, virou 1 bilhão e 400 milhões, mesmo assim, nem metade da obra foi executada. Então, veja, esse é um bom exemplo também. O governo contratou uma obra por 1 bilhão e 400 milhões e não concluiu a obra. Então, o tribunal acompanhou, naquele momento, um gasto de 1 bilhão. Do 1 bilhão e 400, o governo anterior gastou 1 bilhão. Desses 1 bilhão, 500 milhões foram de vagões. E 500 milhões de obras, essas que ficaram aí inacabadas aí, ao longo da cidade. Os viadutos, os trilhos, enfim, essas obras. Desse ponto de vista, do ponto de vista das obras físicas, 35% apenas ficaram prontas. Então, você ainda tinha 400 milhões para terminar essas obras físicas. Parou. Hoje, o governo, através dessa consultoria, o governo atual, o governo Táxi, a auditoria que ele contratou, reconhece que precisa mais 400 milhões. Então, do 1 bi 400 vai para 1 bi 800, para terminar. O senhor não acha estranho ter se autorizado a compra de vagões, investido 500 milhões de reais nos vagões que estão lá apodrecendo no pátio, mesmo não tendo trilho para andar, se não foram feitas 35% É incoerente. Totalmente incoerente. É incoerente. Não precisa nem ser engenheiro para saber disso. Sim, mas é incoerente. Mas o governo dizia que estava entregando a obra. Nós dizíamos que não ia entregar. Se está entregando a obra, precisa dos vagões, entendeu? O governo tem, vamos dizer, a discricionalidade de tomar decisões. Essa é outra questão do Ninguém tribunal. poderia ter impedido na época, por exemplo, do Silval ter autorizado a compra desses 500 milhões de vagões? Naquele momento, muito difícil. Ele era a autoridade máxima. Porque era a autoridade que tinha a autoridade de tomar essa decisão em cima da perspectiva de que, segundo o governo naquela época, ia entregar antes da Copa, o VLT precisaria dos vagões, então ganhou tempo em tese, porque senão fica pronto, os vagões estão sendo construídos e não funciona. Então, naquele momento, é difícil para o tribunal interferir nessa decisão, porque essa decisão de política pública é feita pelo gestor. E nem o Ministério Público conseguiu impedir. Não é nem o Ministério. O próprio estádio, onde ocorreu a Copa, ainda não está entregue. Ele não foi entregue, ele está inacabado. E tantas outras 20 e poucas obras que estão sendo concluídas pelo atual governo até o final do ano, com um termo de ajustamento de gestão que foi feito com o Tribunal de Contas, com o conselheiro Novelli como relator. Vamos falar agora dos municípios. Como é que anda a situação dos prefeitos do estado de Mato Grosso? Eles estão conseguindo... existe uma lei, né, de responsabilidade fiscal. Os prefeitos de Mato Grosso estão conseguindo fechar as contas sem problemas? Sem problemas? O que nós falamos agora, há uma crise gravíssima no Brasil. Isso está influenciando, está interferindo nas contas públicas. Então, eu tenho dito o seguinte, o Tribunal de Contas também tem que ter este bom senso de analisar o mundo real, as coisas de forma concreta. Se você tem uma crise muito grande que influencia nas contas e um gestor, mesmo fazendo aquilo que a lei determina quando há crise, diminui custo, diminui gasto, demite se for preciso, a lei diz uma série de coisas, suspende empenhos, cancela empenhos, enfim, uma série de medidas que o gestor deve tomar em cima da legislação. Poxa, se o cara fez tudo o que tinha que fazer, e mesmo assim a crise ensejou a ele uma situação de irregularidade, o tribunal tem que ter sensibilidade e avaliar esse caso. Esse cara não pode ser penalizado. Ele foi vítima de um processo, de uma crise sem precedentes que o Brasil Quando cai a arrecadação federal, quem é mais penalizado é o município. Cai a arrecadação. Quando cai a federal, cai de todos, porque todos recebem parte daquela arrecadação. Aliás, isso é outro problema. O Brasil fala que é uma federação de mentirinha. Porque o problema é que o maior montante de dinheiro de impostos fica no governo federal. 67%, se não me falha a memória. Um erro absurdo. O governo federal, o governo estadual são ficções. Existem na legislação. O que é o mundo real? É o município. É onde vivemos, nas cidades. Cidadão não tem placa. Cidadão municipal, cidadão estadual, cidadão federal. Cidadão é cidadão, vive na cidade. Então, os recursos ficam lá. Aí, isso propicia o quê? Manipulação do governo federal.
prefeito é bonzinho, dá dinheiro para ele. Não é bonzinho, dinheiro extra, né? Porque tem o dinheiro que é obrigado. FPM, Fundo de Participação do Município, FPE, Fundo de Participação do Estado, é obrigado. Como está acontecendo agora com liberação de emendas lá no Congresso Federal em troca de votos. Em troca de votos, exatamente. Então, assim, é um absurdo. Essa é uma federação de mentirinha. Então, o candidato, eu vou dizer aqui as pessoas que vão votar, a responsabilidade, por exemplo, em 2018, é votar num congressista, que seja federal ou senador, que tenha compromisso em mudar a legislação da Federação Brasileira, em aumentar os recursos para os municípios, porque são eles realmente que estão no dia a dia dos problemas do cidadão. Fora que quando o dinheiro é centralizado no governo federal, até ele chegar aqui na ponta, existe aí uma corrupção, um ralo que vai o dinheiro público embora. Antônio Joaquim, obrigado pela sua presença aqui no VIP, foi bastante esclarecedor. Espero que o tribunal consiga se aproximar mais da sociedade. Está aí o site do tribunal, se você que é cidadão e quer saber sobre as contas do município onde você vive, basta você entrar aí, que é uma ferramenta oferecida pelo tribunal. É isso? Muito obrigado, prazer é meu. Em menos de um minuto, eu quero dizer assim, o Tribunal de Contas tem o dever de estimular a participação das pessoas, da cidadania. E nós temos programas para isso. Nós temos programa Tribunal de Contas Estudantil, TCE Estudantil, levamos já mais de 5.000 estudantes no tribunal para entender como funciona a nossa instituição. Nós temos o Consciência Cidadã, que são eventos que nós promovemos com ONGs, com sindicatos, discutindo cidadania no interior, aqui em Cuiabá, e temos o programa de capacitação de gestores, chama Gestão Eficaz. Então, nós temos programas para estimular as pessoas a entenderem da importância de serem cidadãos e participarem do destino da sociedade. Obrigado. Você de casa também, obrigado pela companhia e audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E La Provence e Biostratos. Juntos para um cabelo perfeito.